E aí, Digi escolhidos, tudo bem com todos vocês? Espero que todos estejam tendo um dia maravilhoso. Pessoal, seguinte, hoje eu vou começar com um vídeo muito interessante sobre Digimon V-Tamers 01 mais uma vez. Então, para quem não sabe, um tempo atrás eu fiz um vídeo comemorando muitos inscritos no meu canal, onde eu fiz literalmente um resumo do mangá Digimon V-Tamers 01. Se você não viu esse vídeo, dê uma checada nesse vídeo também antes de estar assistindo esse daqui, mas se você quiser assistir esse direto também, pode ser. Nesse vídeo aqui a gente vai estar falando, pessoal, sobre 3 Digimons que apareceram durante o mangá Digimon V-Tamers 01, mas até hoje, até o dia de hoje, eles não foram oficializados, assim como muitos outros Digimons também que já apareceram em várias histórias. Porém, esses 3 aqui são um caso bem especial, porque eles parecem ser Digimons que seriam muito legais e muito especiais e importantes para a história do mangá. Só que acabou que eles foram muito pouco usados, mas mesmo assim a gente tem nomes para eles e algumas informações sobre eles. E é por isso mesmo que eu vou estar fazendo esse vídeo, para trazer essas informações sobre esses 3 Digimons para vocês. Então, vamos começar, vamos embora. Então, galera, durante a história do mangá Digimon V-Tamers 01, a gente tem um Digimon que se chama Arcadimon. Inclusive, eu já fiz alguns vídeos sobre ele e que eu falei bastante sobre ele, então eu não vou perder muito tempo com isso aqui. Porém, durante a história do Digimon V-Tamers 01, o Arcadimon se torna um Digimon extremamente importante, até porque ele é basicamente um Digimon ferramenta durante muito tempo utilizada pelo Demon, que era literalmente o grande vilão do mangá Digimon V-Tamers 01, membro dos 7 Lords, né? O que acontece é o seguinte, que durante um certo período do mangá Digimon V-Tamers 01, o Demon decidiu que ele ia usar o Arcadimon de formas diferentes. E uma dessas formas era literalmente extrair o DNA, né, dos dados do corpo do Arcadimon e usar esse DNA em outros Digimons para fazer com que esses outros Digimons ficassem muito mais fortes, evoluíssem de uma forma completamente diferente e nova e obedecessem ele da melhor forma possível, né? Então, existiram vários casos disso acontecendo, né? Mas assim, um desses casos foi bem mostrado durante o mangá, que é o caso do Digimon Calismon, que era literalmente um Grizzlymon, né? E esse Grizzlymon foi injetado com o DNA do Arcadimon e ele evolui para Calismon. E até esse ponto, aparentemente, o Calismon era um Digimon que não existia e ele passou a existir, inclusive ele é um Digimon oficialzíssimo, né? Tem cartas e o caramba, apesar dele ser um Digimon muito pouco conhecido. Então esse foi um caso, né? Um caso que inclusive ficou oficial. O que acontece, pessoal, é que esses 3 Digimons os quais a gente vai estar conversando nesse vídeo, né? Os 3 também seriam a mesma coisa. O Daemon teria ido lá, pegado 3 Digimons que a gente só pode teorizar quais seriam, porque a gente nunca ficou sabendo, e injetaria o DNA do Arcadimon dentro do corpo desses Digimons e faria com que os 3 evoluíssem, se transformassem nesses 3 Digimons super poderosos que obedeceriam ele, etc. Então assim, vamos começar. Que o grupo ao que esses Digimons pertencem é o grupo de Digimons artificiais. Então entra também no caso de eles serem Digimons que foram construídos. Nesse caso eles foram construídos através das habilidades do Demon, usando o DNA do Arcadimon. Uma outra forma que você pode estar vendo isso é que eles são uma espécie de filhos ou, sei lá, fusão entre o Arcadimon de alguma forma com Digimons diferentes, certo? Porque se o DNA do Arcadimon está fazendo esses Digimons se transformarem, então em teoria se você fundisse um Arcadimon com um Grizzlymon, ele se transformaria em Calismon, certo? Em teoria, né? Ou talvez seria uma coisa diferente, mas em teoria poderia ser, né? Já que você está usando o próprio DNA do Arcadimon para estar fazendo essas evoluções. Então, vamos lá. Todos eles, contando com o próprio Calismon, todos esses 3 que a gente vai estar mencionando são Digimons do nível Mega, né? Então, eles seriam absurdamente poderosos. Então, vamos lá. Esses 3 Digimons são de nome Licamon, Hermimon e Panimon, né? Esses 3 Digimons, com esses 3 nomes, Licamon, Hermimon e Panimon, são os 3 em questão.
Inclusive, durante o mangá, eles aparecem poucas vezes, meio de fundo, mas em certo ponto, bem no finalzinho do mangá Digimon Vetermer 01, o autor colocou desenhos desses três, que são os desenhos que vocês estão vendo aí aparecendo, junto com outros desenhos de outras aparições que aconteceram no mangá. Então, esses três que teriam vindo de Digimons fundidos com o DNA do Arcadimon seriam Digimons poderosíssimos que teriam sido criados pelo Demon com o propósito de lutarem contra Digimons parceiros de heróis, né? Não exatamente do protagonista, porque o protagonista é o Taichi junto com o Vidramon e suas evoluções, mas no caso, cada um desses três teria que lutar contra um Digimon do bem que ajuda o protagonista. Aí você pode ver nessa imagem que tá aí, que o Panimon lutaria contra o Omegamon, que era um dos personagens principais. Você teria uma luta entre o Likamon contra o Regulomon, e você teria uma luta do Hermimon contra o Dominimon, né? São Digimons que lutariam seriamente durante a história do mangá Digimon Vetamers, mas essas lutas infelizmente não foram mostradas, né? Foi uma coisa assim, tipo, isso iria acontecer, esses eram os planos, né? Mas no final das contas acabou não acontecendo. Então, assim, é uma coisa que muita gente lamenta. Pô, por que a gente não tem mais informações desses Digimons? Por que ele não fez isso? Então, o que ele disse, pessoal, é que ele literalmente não teve tempo. Tipo, alguns comentários dele mostram que ele não teve tempo. Ele tinha um certo período para encerrar o mangá e tinha outros pontos mais importantes a serem trabalhados. E graças a isso ele deixou com que esse tipo de batalha ficasse de lado. Não que essa batalha não tenha acontecido, mas ela ficou de lado, ela não foi mostrada. Inclusive, em certo ponto do mangá, você vê esses três Digimons do mal, assim, lá atrás junto com o exército do Daemon. E você sabe que eles estão indo se encontrar com esses Digimons dos personagens principais, né? Com o Omegamon, com o Regulomon e com o Dominimon, inclusive. Porém, a luta não é mostrada. Então, assim, você deduz que essa luta aconteceu, que os Digimons principais, né? Os Digimons mocinhos, no caso, ganharam, porque nenhum deles foi derrotado. Mas a luta com certeza aconteceu. E para ele dar tanta importância para esses Digimons, até porque eles são Digimons que são mega e que seriam poderosos e que talvez até tivessem alguma história por trás deles, seria porque eles seriam muito especiais para a história, mas ele acabou não colocando lá porque ele achou que tinha outras coisas melhores e que ele tinha pouco tempo para terminar, então ele deu prioridade para essas outras coisas, né? Então, assim, uma coisa que eu gosto de fazer é olhar para esses Digimons aqui e pensar assim, pô, em quais Digimons foi usado o DNA do Arcadimon, né? Quais Digimons, sabe? Porque que nem no caso do Calismon, a gente sabe que foi um Grizzlymon, né? Que foi infectado ou colocou nele forçadamente o DNA do Arcadimon e ele evoluiu para Calismon. Então, no caso desses três, basicamente a mesma coisa aconteceu. Então você olha pra eles e fala, pô, qual Digimon se parece com eles? De qual Digimon provavelmente eles teriam vindo? Porque o Calismon é semelhante ao Grizzlymon, né? Ele parece realmente um Grizzlymon evoluído, é um ursão e etc. Então, o Hermimon, se você olhar bem pra ele lembra bastante o Devimon, ele lembra bastante o Skullsatamon. Então, eu normalmente falo que, como ele é um Digimon de nível Mega, poderia ter sido um Digimon de nível perfeito, né? Porém, no caso do Calismon, ele era um Digimon de nível Champion, né? Um Digimon de nível adulto. E quando foi colocado o DNA do Arcadimon nele, ele se transformou no Calismon, né? O Grizzlymon. E o Grizzlymon é nível adulto, mas ele foi direto para nível Mega. Então isso pode ter acontecido aqui também. Pode ser que eram 3 Digimons nível adulto e os 3 foram para nível Mega direto. Ou pode ser que eles eram nível criança também, foi para nível Mega direto. Ou pode ser que eles eram nível perfeito também, né? Então, eu vejo o Hermimon como uma evolução do Skullsatamon, porque ele é bem parecido. Se você olhar para ele, você vai ver que ele tá segurando um báculo na mão, ele tem uma cara de esqueleto, ele parece meio que um Mega, então ele parece uma versão meio modificada do Skullsatamon. Então ele ficaria assim, bom, como uma evolução para ele, né? Então eu imagino que o Skullsatamon teria sido perfeito para se transformar em Hermimon com o DNA do
a Arcadimon. No caso do Panimon, o Panimon é bem parecido com o Mephismon, né? O Mephismon é muito parecido com ele. E graças a isso, eu imagino que o Mephismon tenha sido usado com o DNA do Arcadimon para se transformar nele. Não tem outro Digimon tão parecido. Se você colocar o Mephismon do lado dele, você vai falar, nossa, eles são muito parecidos. Pode ter sido outro sim, mas como o Mephismon é do nível perfeito, eu imagino que ele ficaria perfeito para evoluir para Mega com o DNA do Arcadimon e se transformar no Panimon. Agora, no caso do Licamon é mais complicado, né? Porque o Licamon, ele parece um lobo, ele tem cara de lobo, ele tem pelos, ele parece um lobisomem. Então, eu já tive várias ideias. Eu já pensei num Erigarurumon, né? Até porque, aparentemente, o pelo dele não é preto, ele tem um pelo claro. Então, eu não pensaria no Black Erigarurumon, e sim no próprio Erigarurumon. Fica bem semelhante, de certa forma, né? Mas talvez um outro Digimon que tenha a ver com cachorro, que tenha a ver com lobos, né? Mas eu acho que o Erigarurumon teria ficado muito bom para ter se transformado no Licamon, graças a isso. Graças ao DNA do Arcadimon. E óbvio que os três deviam ser fortes pra caramba, até porque eles são Digimons do nível Mega. Então, eu acho eles muito legais e, mais uma vez, é uma pena que a gente tenha tido tão poucas informações sobre eles. E se você quiser saber mais sobre eles, pessoal, é muito fácil. Em mais detalhezinhos, poucos até que você vai ver, você pode estar lendo o mangá Digimon V-Tamer 01 e indo lá e checando por você mesmo essas informações. Porque basicamente é isso que a gente sabe. Então, galera, é basicamente tudo isso que a gente tem de informação. Há muitos e muitos anos que a gente tem essas informações, então não é uma coisa que do nada vai aparecer assim, tipo, a Bandai vai decidir dar mais informações desses Digimons. Pode ser que nunca ela faça isso, pode ser que ela nem lembre que esses Digimons existem. Porém, para nós que somos fãs de Digimon, a gente sabe e lembra muito bem. Então, quem sabe, através desses vídeos aqui, a Bandai não esbarre no vídeo e fale, nossa, é mesmo, esses Digimons existem, vamos fazer mais detalhes sobre eles. Quem sabe, né? Não sei, mas assim, um outro ponto. Não são apenas esses 3 Digimons que foram criados e nunca foi dado mais detalhes sobre eles. Tem muitos, né? Tem vários, principalmente Digimons que são criados para mangás. Eles muitas vezes não são oficializados, é difícil de você ter informações sobre eles, é difícil até para eles aparecerem e serem usados em coisas e lugares diferentes, né? Até mesmo Digimons criados para jogos de videogame, às vezes são feitos dessa forma, tipo o Ragnamon, né, também chamado de Galacticmon, que era o último chefe do Digimon World 3, ele nunca mais foi usado para nada, nunca mais foi dado mais detalhe nenhum sobre ele, mas a gente sabe muito bem que ele existe e que ele é um Digimon que já apareceu e teve grande importância dentro de um jogo, mas eles não dão mais detalhe nenhum, nem usam ele mais para nada. Então, estamos aí como fãs de coração esperando que, quem sabe, num futuro distante eles voltem a usar esses Digimons antigos e voltem a dar mais detalhes sobre eles. Quem sabe, né? A esperança a gente não pode perder. Então, pessoal, se você gostou desses 3, deixa aí nos comentários o que você achou deles. Escreva aí se você tiver dúvidas, se você tiver mais detalhes que você achou, tiver curiosidade, deixa aí nos comentários. Eu vou gostar de estar lendo cada um dos comentários de vocês e respondendo aqueles que eu achar que eu devo, tá bom? Então, como eu sempre digo, se gostou do vídeo, deixa um like ou um dislike. Se você é novo por aqui, ajuda o canal a crescer e se inscreva no canal para ter mais conteúdo sobre Digimon para você. Você pode também estar compartilhando esse vídeo e levando o link desse vídeo para pessoas que você acha que vão se interessar por esse assunto. E você também pode estar clicando no sininho aí para estar recebendo notificações de vídeos novos quando eles forem postados aqui no canal. Tá bom, galera? Então, adoro vocês demais e aguardo vocês aqui para os próximos vídeos. Deixo um abraço do Genai gigantesco, carinhosíssimo para cada um de vocês. Falou? Então, fui Digi Escolhidos, até o próximo. Tchau, tchau.